A evolução e as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm sua origem na necessidade de proteção do indivíduo contra abusos cometidos pelo próprio Estado. Em sua concepção inicial, eles surgiram para limitar o poder estatal e garantir a liberdade individual, impedindo que governos arbitrários impusessem restrições injustificadas aos cidadãos. Essa perspectiva inicial conferia aos direitos fundamentais uma feição negativa, ou seja, sua função era impedir ações estatais que restringissem indevidamente a liberdade das pessoas. Com o passar do tempo, porém, os direitos fundamentais evoluíram para abarcar uma dimensão positiva. Isso significa que o Estado não apenas deve se abster de interferir na liberdade individual de forma arbitrária, mas também tem o dever de agir ativamente para promover o bem-estar da população. Assim, além de proteger direitos como a liberdade de expressão e a propriedade privada, o Estado passou a ter obrigações concretas na implementação de políticas públicas que garantam direitos como saúde, educação e segurança. Embora frequentemente usados como sinônimos, os conceitos de direitos fundamentais e direitos humanos possuem diferenças importantes. Os direitos fundamentais referem-se aos direitos reconhecidos dentro da ordem jurídica de um determinado país. Eles estão assegurados na Constituição e possuem aplicação específica dentro do território onde a legislação do país é vigente. Em contrapartida, os direitos humanos possuem um caráter mais amplo e filosófico, sendo considerados inerentes à dignidade da pessoa humana, independentemente de reconhecimento formal por um ordenamento jurídico específico. Os direitos fundamentais possuem características essenciais que garantem sua aplicação e efetividade. A primeira delas é a universalidade, o que significa que esses direitos são assegurados a todas as pessoas, sem distinção de raça, gênero, religião, nacionalidade ou qualquer outra condição. Esse princípio reforça a ideia de que a dignidade humana deve ser protegida de forma igualitária para todos. Outra característica fundamental é a historicidade. Os direitos fundamentais não surgiram de uma única vez, mas foram sendo conquistados ao longo do tempo, a partir de diferentes movimentos sociais e políticos. A luta pela liberdade religiosa, pelo direito ao voto, pela igualdade de gênero e pelo acesso à saúde são exemplos de batalhas históricas que contribuíram para a consolidação desses direitos. A inalienabilidade dos direitos fundamentais implica que eles não podem ser vendidos, transferidos ou cedidos. Isso ocorre porque não possuem um valor econômico, mas sim um caráter inerente à dignidade humana. Por exemplo, ninguém pode vender sua liberdade ou transferir seu direito à vida para outra pessoa. Além disso, esses direitos são imprescritíveis, ou seja, não desaparecem com o tempo. Mesmo que um indivíduo não os exerça por um período prolongado, ele pode reivindicá-los a qualquer momento. Um exemplo disso ocorre no direito de acesso à justiça. Uma pessoa que nunca tenha buscado a tutela do poder judiciário pode fazê-lo independentemente do tempo que tenha passado. Outra característica relevante é a irrenunciabilidade, que significa que, em regra, uma pessoa não pode abrir mão de seus direitos fundamentais. Por exemplo, ninguém pode abdicar permanentemente de sua liberdade ou decidir não ser tratado com dignidade. No entanto, em situações específicas, admite-se uma renúncia temporária e excepcional, como ocorre com alguém que, por razões religiosas, opta por não receber determinado tratamento médico. Os direitos fundamentais também são relativos ou limitáveis, o que significa que não possuem caráter absoluto. Eles podem ser restringidos quando entram em conflito com outros direitos fundamentais. Um exemplo clássico é o direito à liberdade de expressão, que não pode ser usado para incitar violência ou disseminar discurso de ódio. Essa relativização é necessária para garantir o equilíbrio entre os diversos direitos assegurados pela Constituição. A complementaridade é outra característica essencial dos direitos fundamentais. Ela indica que esses direitos devem ser interpretados em conjunto, sem que um anule o outro. Por exemplo, o direito à privacidade e o direito à liberdade de imprensa podem entrar em conflito, exigindo uma interpretação que harmonize ambos. Já a concorrência significa que vários direitos fundamentais podem ser exercidos simultaneamente. Uma pessoa pode, por exemplo, exercer seu direito à liberdade de expressão enquanto participa de uma manifestação pacífica, garantindo ao mesmo tempo seu direito de reunião e de participação política. A efetividade dos direitos fundamentais impõe ao Estado a obrigação de tomar medidas concretas para garantir sua aplicação. Isso significa que não basta que os direitos estejam formalmente previstos na Constituição,
É necessário que haja políticas públicas, estrutura e mecanismos que permitam sua real implementação. Um exemplo disso é o direito à saúde. Além de estar previsto constitucionalmente, ele precisa ser garantido por meio de hospitais, médicos e medicamentos acessíveis à população. Por fim, os direitos fundamentais possuem inviolabilidade, o que significa que nenhuma lei ou ato governamental pode violá-los arbitrariamente. Mesmo as normas infraconstitucionais devem respeitar os princípios estabelecidos na Constituição. Se uma lei ou decisão administrativa contrariar os direitos fundamentais, pode ser questionada judicialmente e até ser declarada inconstitucional. Essas características conferem aos direitos fundamentais um papel central na estrutura do Estado democrático de direito. Eles garantem a proteção da dignidade humana e estabelecem os limites para a atuação do Estado e das instituições. Sua evolução histórica demonstra que são fruto de lutas sociais e de constantes avanços na compreensão da importância da liberdade e da igualdade. Portanto, os direitos fundamentais não são apenas garantias formais escritas na Constituição, mas sim princípios que orientam a organização da sociedade e a atuação do Estado. Sua aplicabilidade prática depende da contínua vigilância da sociedade e do compromisso das instituições em garantir que sejam respeitados, efetivados e protegidos contra qualquer tentativa de violação. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!